calouros vão parar dentro de um caminhão de gado, amontoados e de cabeça baixa. Enquanto isso, os veteranos jogam óleo, tinta, serragem e o que parece ser estrume. O cartaz diz que ela é Chica da Silva, uma escrava que viveu em Diamantina. Outra foto mostra um calouro amarrado, enquanto 4 estudantes estendem o braço, lembrando a saudação nazista. A gente volta a repercutir o episódio do trote na Faculdade de Medicina da Unesp, em que os veteranos usaram roupas que remeteram a uma organização racista. Trancado a sala, ele foi obrigado a ingerir bebida alcoólica. Ele tinha mais aulas, mas não tinha como participar das aulas, porque não tinha como passar pelos veteranos que estavam todos, assim, não deixando que os calouros fossem nas salas devidas de aula. Mostra um grupo de calouros sujos de tinta segurando uma cabeça de porco. Depois, eles ainda são banhados com baldes de água com vísceras de peixe. A universidade diz que vai investigar o caso. Eles te obrigam a ingerir bebida alcoólica, rasgam sua roupa, são agressões verbais. E durante o trote aconteceu uma brincadeira de mau gosto e acabaram acertando tinta no meu olho. E uma brincadeira perigosa. Um jovem de 19 anos ficou ferido durante um trote com os colegas que passaram no vestibular em Rio Verde. Um estudante de outra faculdade tentou cortar o cabelo de Caio com um canivete e acabou provocando um corte na nuca. O rapaz foi hospitalizado e levou 7 pontos. Entre os calouros estava um garoto de 22 anos que não sabia nadar. No dia seguinte, o corpo dele foi encontrado no fundo da piscina. 4 alunos de medicina responderam um processo em liberdade. Em junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal deu como extinto o processo penal por falta de provas. Pois é, o trote ele é considerado como um ritual, né? Um ritual de entrada, e isso dificulta, né? Porque é como se fosse um batizado. E todos estão ali legitimando isso. No início, a gente imaginava, como a grande parte dos antropólogos, que o trote era um ritual de passagem para a entrada na universidade. Com o tempo, a gente foi percebendo que isso não era verdadeiro, que o trote, se ele é um ritual de passagem, ele é no máximo um ritual de passagem para entrar no grupo do trote, mas não para entrar na universidade. Isso eu também ouvi muito dos alunos, os próprios alunos falam, não, o trote é bom para a gente chegar e se integrar com os veteranos, conhecer os próprios colegas de turma e tal. O que eu acho muito estranho, né? Começar uma integração nessas relações. É uma coisa que é para ser uma integração, um conforto e assim, nesses trotes opressores o que a gente menos sente é um conforto, sabe? A gente sente mais medo do que tudo. Esse rito de iniciação no mundo acadêmico, ele vem de longe. Há registros na Idade Média. Usar essa máscara da tradição é muito fácil. Eles viram e falam, não, porque a tradição, se agora a gente for mudar as coisas, não tem aquele ritual de passagem. Falam muito isso. Um ritual de passagem para a faculdade, tem que brincar com as emoções, fazer as pessoas sentir coisas. Sabe, não tem. O próprio nome trote está vinculado ao universo animal. Quando você está amansando um cavalo, um burro, uma égua. E o trote é bem do adestramento humano daqueles que estão ali cavalgando. Então o nome já tem uma carga um pouco pejorativa nesse sentido. O trote em si já é uma situação de subjugar o outro. Então, tudo que é colocado dentro do trote, que é considerado brincadeira, a maioria das situações já coloca um aluno que está começando uma universidade como numa situação de relação com o outro de ser subjugado. O meu trote, ele tinha muita coisa opressora e que na hora eu não percebia. Eu tinha essa vontade de tomar o trote porque eu entendia que aquilo significava que eu tinha conseguido vencer uma etapa que era um objetivo meu. Então você tinha eu tinha um certo, por assim dizer, orgulho, dizer, um dia eu vou chegar em casa pintada, mas eu não tinha muita noção de tudo que acontecia no momento em que você era pintado. O trote que eu apliquei acabou tendo um problema, inclusive, isso que você falou de queimar a pele. Nós não tivemos um cuidado tão grande, misturando com as tintas acrílicas. E alguns calouros passaram na pele e saíram no sol. Então algumas pessoas tiveram queimadura. E
não foi de propósito, sabe? Nunca foi a nossa intenção. Nossa intenção nunca teria sido de fazer um calouro sofrer dessa forma. O tom de voz também sempre muito ameaçador, dando a impressão de que se você não entrasse naquele jogo, naquela brincadeira, na verdade algo aconteceria. O que todo mundo saberia que nada aconteceria. De joelhos, os estudantes recém-chegados na faculdade são obrigados ainda a falar palavras ofensivas contra eles mesmos. No trote de biologia a gente foi recepcionado sem saber o que ia acontecer. Colocaram todo mundo numa sala e aí depois vendaram os calouros, vendaram todos nós. E a gente tinha que andar a gente não sabia onde a gente tinha que ir. E a gente foi indo para os lugares, chegou numa sala toda escura. E começaram a pegar vários calouros e ligar uma máquina de cabelo. E aí ficaram fingindo que iam raspar a cabeça das pessoas, das meninas, e tinha gente infiltrada para fingir que estava apavorada. Muita gente faz coisa que não queria, até porque existem algumas brincadeiras que tem bebida. Então, às vezes, a pessoa faz uma coisa que ela realmente não queria e que no dia seguinte ela vai se arrepender. Se é isso que tem, se é esse o trote, eu quero participar, eu quero conhecer as pessoas, eu quero fazer parte disso também, mesmo que isso me incomode. Só na Faculdade de Medicina de São Paulo, 9 estudantes disseram ter sido estupradas desde 2013. Muito do que eu via era de respeito a gênero, né? De respeito à mulher. Muitas brincadeiras machistas que as meninas tinham que subir na parte mais alta do DCE, do Diretório Acadêmico, e elas tinham que apontar para os veteranos para qual veterano que elas dariam, né? Antes perguntava quem era virgem e quem não era, para qual veterano daria e qual posição gostava mais. Por favor, cor da calcinha? Pink, gente, pink. Tá perto do vermelho, tá perto do vermelho. Se falar que é virgem, tá fudida. Vai. Posição sexual preferida. Todas! Calor fácil, hein? Devagar. Uma brincadeira chamada choquito, que simulava a prática de sexo oral e quem acabasse com aquele choquito primeiro era o vencedor da brincadeira. Tem alguns outros exemplos de alunas que colocaram para mim que se sentiram violentadas fisicamente porque foi colocado tinta no ouvido delas e elas não queriam. Porque nessa relação calouro-veterano, parece que o veterano ele tem direito de tudo. O trote ele reflete a sociedade. Se a gente tem uma sociedade mais opressiva, mais hierarquizada, mais violenta, mais autoritária, a tendência é que ali, mesmo sendo um ambiente universitário, supostamente mais ilustrado, os veteranos sejam autoritários, machistas, agressivos, cruéis com os novatos, com os calouros. As pessoas imaginam que o trote ocorre no primeiro ano e termina depois de uma semana ou algumas semanas, ou às vezes vai até o 13 de maio. Essa é a primeira parte do trote, né? O trote, essa é a parte em que o aluno é obrigado a ficar em silêncio e a obedecer. Se esse aluno cumpre isso, se ele é aceito pelo grupo do trote, ele ficou quieto, ele obedeceu, mesmo se sentindo humilhado, mesmo machucado, etc., no segundo ano ele é obrigado a dar trote. Então a conclusão do processo do trote, ela não existe. Então o trote, na verdade, ele não tem fim. Ele é um processo em que você entra e essa humilhação permanece, às vezes, para o resto da vida. E aí o trote que eu apliquei nos meus calouros acabou sendo muito opressor também. A primeira leva de calouros foi muito opressor também, porque foi uma época, tinha sido o único trote que eu tinha sofrido na minha vida. Realmente é isso que você falou, essa lógica, não, agora é minha vez, agora eu sou veterano. Então, a gente se organizou e montou camisas, comissão de trote, enfim. Mas aí eu coloquei a camisa naquele dia, cheguei louca para dar o trote nos calouros. E aí a gente entrou na sala, aí começa, né, o tom de voz, a berrar um pouco, dar alguns comandos que eu não me recordo exatamente quais eram. E justamente naquele momento que eu percebi, falei, eu não vou berrar com ninguém, eu não vou obrigar ninguém a levantar a camisa, eu não vou fazer com que eles se ajoelhem. Aquilo não me
me dizia nada, eu não tive vontade de fazer nada daquilo com ninguém. Eu tive vontade, sim, talvez, por uma questão até de, realmente, de vingança, eu queria sujar as pessoas, porque eu fui muito suja. Você faz se você quer, se você não quer, você não precisa fazer nada. Quando eu entrei, eu tinha uma visão muito diferente disso. Eu achava que o participar quem quer funcionava. Pra mim, a gente avisou, olha, tá tudo bem, se vocês não fizerem, então, ok, se você não quiser, você vai fazer. Só que existem alguns momentos em que você não quer ficar de fora, e aí você acaba fazendo algumas coisas que você não quer. A pessoa que está praticando o trote, ela tem que saber que ela está sujeita, né, à nossa legislação criminal. Não existe hoje uma lei federal específica tratando do assunto, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos leis estaduais. Aqui no Rio de Janeiro tem uma lei de 1996, lei sancionada, que fala lá do trote que humilha, do trote que é vexatório, do trote que causa dano físico também, não só moral. Estabelece multa para a entidade de ensino. Eu não sabia que existia essa lei. Não é falado, exatamente, isso não é falado. Até porque, com certeza eles sabem que existe uma comissão de trote, né? É divulgado, a gente bota papel colado. Então, deveriam vir falar com a gente sobre isso. Eu não sabia disso, eu já fui da comissão de trote, eu já participei de trote e em momento nenhum sabia dessa lei. Eu tomei em 2006. Então, 10 anos depois da lei, eu tomei trote na sala do primeiro período. E a nossa legislação penal prevê, né, tipifica alguns atos que são praticados no trote. Por exemplo, constrangimento ilegal. A partir do momento que a pessoa diz, eu não quero brincar, ou essa brincadeira eu não vou fazer, e ela é obrigada a fazer, e de repente, né, a pessoa que está praticando o trote, ela impõe que a pessoa participe, ou se submeta àquele ato, ou àquela brincadeira, aquilo já é um constrangimento ilegal, né? E aí você também tem as lesões corporais, culposa ou dolosa, conforme a intenção. Porque muitas vezes, quem está praticando o trote não tinha a intenção de ser violento e acaba se tornando violento. Na esfera civil, o ofendido, né, quem se sentir agredido, quem tiver sofrido algum tipo de dano durante esse trote, ele pode promover uma ação indenizatória, né, uma indenização por danos morais ou danos materiais. O que mais acontece que é o dano moral, que é aquele dano que te submete, é aquela situação que te submete a uma humilhação, vexame perante terceiros. É importante que ele junte o maior número possível de provas e informações. Essas provas podem ser testemunhais, né? É muito importante, mas a gente pensa que é fácil porque tem muita gente ali envolvido, mas na hora de você conseguir uma testemunha para ir lá no seu processo ou na delegacia para prestar um depoimento e apontar as pessoas responsáveis, muita gente não quer, as pessoas se omitem, tem medo de represálias, medo de ficar marcado, mas é importante você conseguir reunir provas que identifiquem quem praticou esse ato contra você, senão pode acabar o processo sendo arquivado por falta de provas, porque não conseguiu demonstrar que determinadas pessoas praticaram aquele ato contra você. Nós somos contemplativos e somos parciais em relação ao criminoso universitário. Ele é um criminoso como outro qualquer. Ele não tem diferença nenhuma, ele só carrega um diploma debaixo do braço. O aluno mais velho que impõe esse tipo de trote, ele funciona um pouco como essas gangues de boates, né? Esses playboys aí que acham que estão acima da lei. E é evidente que a cultura da impunidade ajuda. Eles se sentem muito poderosos. Eu nunca escutei ninguém que tenha denunciado, mas por outro lado isso é um pouco preocupante, porque você não sabe se a pessoa não denunciou porque ela sentiu medo de denunciar, de ser julgado na faculdade, nesse mundo novo que ela está entrando, ou se ela não denunciou justamente porque ela não achou que foi vexatório o suficiente para denunciar, sabe? Eu tenho uma prima que ela faz medicina e ela tem uma brincadeira que parece que é ou colocar a camisinha numa banana com a boca ou tirar, alguma coisa assim. E aí ela não quis fazer. E aí começaram a marcar ela nos trotes, assim, tipo, aquela é a caloura que não fez isso. Então ela tinha que fazer mais que os outros, ela estava marcada, ela era tratada de uma forma pior, sabe? E aí ela teve que falar com a direção da faculdade e eles deram uma chamada no pessoal do trote, mas foi um caso específico, sabe? Tipo, ela foi reclamar, então reclamaram sobre ela. E aí pararam de fazer isso com ela, senão ia dar problema pro pessoal do trote.
com uma instância superior reclamando, sabe? Mas não fizeram nada sobre os outros. Com certeza tinha muito mais gente sofrendo outros tipos de opressão ali dentro e ninguém quis influenciar nisso, assim. É invisível para os professores isso. Eu entrevistei também professores e eles falavam, não sei nada sobre o trote, ou então, trote aqui é tranquilo, não tem nada demais, é bobeira, só pintar os alunos e tal. É como se não fosse assunto deles, assunto para eles, apesar de ocorrer dentro da universidade, apesar de em outras falas sobre outras situações que não é o trote, eles condenarem situações de desrespeito e de violência. Mas essa é uma questão educativa, pedagógica e cultural. Nós vivemos assim muito na ideia do penalismo. Se você estabelece mais uma lei nesse país que já tem lei à vontade e estabelece alguma punição, alguma multa até pecuniária, o problema se resolve. Não, eu acho que é um esforço conjunto do qual as próprias direções universitárias, o corpo docente não pode estar alheio, os próprios estudantes também, para fazer outras formas de acolhida. A gente formou uma comissão de trote que estaria responsável por, além de organizar a semana, receber alguma denúncia, alguma coisa que os calouros pudessem ter, alguma reclamação. O objetivo é eles saberem que tem alguém a quem eles podem recorrer no meio disso tudo. Quando a gente formou o GT, né, do trote do meu período, a gente ficava se ligando em todas as sensibilidades que poderiam vir a ter, né, acontecer. E aí foi por isso que a gente tirou muita coisa. Ficaram falando que era mamão com açúcar, que era mais fácil dar bombom pros calouros e tal, do que porque isso não era trote. Esse trote não me representa. Tem que dar visibilidade a qualquer trote violento, tem que ser denunciado, tem que reagir. E como existem alguns cursos que parece que o trote é mais violento, como esses grandes escândalos que tiveram, agora recentemente lá da medicina, lá da USP, enfim, parece que isso absolve os outros trotes. É o que eu ouvi muito assim nas minhas entrevistas no curso de odontologia, que o trote é uma pura brincadeira. E não é bem assim. Nesse curso tem o trote cultural. Tem palestras que tem, né, explicando sobre a universidade, tem ida a uma escola para eles fazerem escovação e tal. E esse trote cultural é considerado a acolhida. Então, não adianta ter uma parte lá, uma oscilação, sabe, entre o respeito e o desrespeito, entre o que é certo e o que não é. Se querem fazer uma ação social, se querem fazer uma ação cultural, uma ação de cunho ambiental, etc., façam essa ação. Acho que essas ações são boas, mas não coloquem o nome de trote, não chamem de calourada, não usem as palavras veterano, bicho. A primeira coisa que precisa ser feita aí é a universidade se posicionar. Eu acho que muito mais efetivo do que existir uma lei com uma punição mais severa, aumentar de repente as penas, ou uma lei específica para regular, né, os trotes, eu acho que muito mais efetivo é o diálogo. O trote é um assunto que a gente tem que desistir completamente dele. Trote não é comemoração, trote não é recepção, trote é um barbarismo, né, para submeter as pessoas, para domesticar as pessoas, para envolver as pessoas em grupos que aprisionam essas pessoas, às vezes, para o resto da vida. O trote é uma porta aberta para a corrupção do país. O trote forma gente que obedece e fica em silêncio, mesmo quando está contrariada, mesmo quando seus valores morais estão ofendidos. Né? Quer uma porta mais clara, aberta para a corrupção do que isso? Trote nunca mais. Trote nunca mais. Trote nunca mais.